Rodolfo Bussinger, da comunidade Ramá, em Niterói. De segunda a sexta, em 2 edições, às 10 da manhã e às 13h10 da tarde. Programa Rumos na Vida. E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nós estamos no olho do furacão. Eu quero falar sobre a atual situação política do Brasil, trazendo o fato, o que vazou do pacto que aparentemente está não divulgado e das consequências disto e a revelação ou as revelações que Deus nos dá, o que Deus nos fala sobre isto. Vamos procurar entender. Desde o 7 de setembro, que não começou no 7 de setembro, na verdade o presidente avisou praticamente um mês antes que ele faria essa manifestação, estava convocando o povo dele para apoiá-lo. Houve bastante tempo para haver mobilização, os grandes líderes evangélicos se mobilizaram e apoiaram, apesar da perseguição e das polícias, a maior parte dos governadores nos estados quis proibir, botar polícia para dificultar, para não haver muita gente. E a grande mídia depois se encarregou de diminuir o número de pessoas que foram. Mas o fato, a verdade é que as fotos mostram, é inegável, foram milhões e milhões de pessoas às ruas. Mas e daí? Em que deu isto? O sangue esquentou, embora as manifestações fossem pacíficas, inclusive dos caminhoneiros em Brasília, mas o sangue esquentou e o presidente falou duramente, principalmente contra o principal adversário dele, o ministro Alexandre de Moraes. E ficou no ar aquela incógnita. A seguir, a partir do dia seguinte, os bolsonaristas, apoiadores do presidente, começaram a cobrar dele. E agora, presidente, nós fomos às ruas e o senhor vai fazer o quê? A multidão que foi às ruas poderia ser o dobro ou maior se não houvesse a dificultação. A imprensa diz que haveria, a grande mídia sempre bombardeando, que haveria atentados para os crentes covardes não irem, ficarem em casa e que a polícia iria revistar todo mundo, que não deixaria entrar, que multaria os carros que fossem, ou seja, aquela onda toda para tentar diminuir o número de pessoas que foram às ruas. Mas, apesar disso, foi uma multidão e isso ficou claro para todo mundo. Uma raposa política uma vez disse o seguinte: o político não tem medo de nada, pode xingar a mãe, imprensa, denunciar a polícia, justiça, processo. O político não tem medo de nada, só tem medo de uma coisa: povo na rua contra ele. E foi o que aconteceu. O presidente levou o povo na rua e apavorou os adversários. Mas como já estava pré-anunciado, há 3 semanas antes, os adversários começaram a sentir que muita gente iria às ruas e começaram, então, a formular um pacto de não beligerância para tentar conciliar as coisas e apaziguar o país. Até o mercado econômico já dava por certo um golpe com intervenção militar do presidente da República. Todos já sabiam, o presidente iria lançar mão das Forças Armadas para fazer uma intervenção militar no país. Se decretaria um estado de defesa ou invocaria o artigo 142 da Constituição, que fosse, não se sabia. Até, provavelmente, os militares e o presidente sabiam, mas isso não vazou. Os adversários não ficaram sabendo. Sabiam, sim, que estava praticamente certa uma intervenção militar. E começaram a ficar com medo.
e o dólar saindo do país aumentou, as bolsas de valores caíram, realmente os políticos ficaram com medo. E aqueles que são considerados raposas políticas começaram a trabalhar nos bastidores, formulando um pacto de não beligerância. Então, eles iriam trabalhar com os principais líderes políticos do país para se apaziguarem. E, a partir daí, convenceriam o presidente da República de voltar atrás. Bem, isso de fato aconteceu. Logo depois do 7 de setembro, o ex-presidente Michel Temer foi o encarregado de levar o papel. Na verdade, ele representava um grupo. Ele se encarregou de levar um papel ao presidente e convenceu o presidente a assinar aquele papel. Ele mesmo, do celular dele, Michel Temer, ligou para o Alexandre de Moraes, que é o inimigo número 1 aí do presidente, e o presidente Bolsonaro falou com seu principal adversário, Alexandre de Moraes, pelo telefone do Temer. Não sabemos o conteúdo, isso não foi divulgado, mas foi divulgado logo a seguir o documento que o presidente da República publicou. E eu quero ler aqui: Declaração à Nação. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever como presidente da República vir a público para dizer o seguinte: primeiro, nunca tive intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Bom, o povo foi pedir a derrubada do STF. O presidente está confirmando que ele apoia o STF. Item 2. Eu sei, diz o presidente Bolsonaro, que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Bom, ele concentrou os ataques dele aqui a esse inquérito, que é um inquérito totalmente inconstitucional, ilegal. Tribunal nenhum é para fazer inquérito, muito menos o Supremo Tribunal Federal. Não pode abrir inquérito. Denúncia dada pela Procuradoria-Geral da República e ela foi simplesmente ignorada. Então, foi um erro total. E o presidente, então, focalizou esse erro, o inquérito das fake news, que continuava, não sei se ainda continua. Item 3. Mas, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e a sua economia. Então, ele disse que ele não tinha esse direito de esticar a corda, mas também o ministro Alexandre de Moraes não tinha esse direito. Por isso, eu quero declarar que as minhas palavras, por vezes contundentes, ele chamou o ministro de canalha, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Item 5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, o presidente enchendo a bola do Alexandre de Moraes. Ele não é tão reconhecido assim, não. Existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Divergências, minimizou a coisa. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais, que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Bom, ele está invocando aqui que a lei seja cumprida, de liberdade, e as pessoas terem liberdade de se manifestar, etc, etc. Reitero o meu respeito pelas instituições da República, Senado, Câmara e tribunais, forças motoras que ajudam a governar o país. Democracia é isso. O presidente Bolsonaro escreveu isso. Estou lendo. Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente
com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Ele dá uma cutucadinha aqui na independência por causa da exacerbação de poderes aí do Supremo. 10. Finalmente, eu quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Deus, pátria e família. Jair Bolsonaro, presidente da República. Esta, portanto, foi a nota. Na verdade, isso significou uma capitulação total e deixou atônitos todos os seus seguidores. Metade deles se indignaram contra o presidente. Nós fomos às ruas protestar contra o abuso de autoridade do STF e do Congresso. O presidente vem e capitula e se rende e diz que vai respeitar tudo e acatá-los. Bom, isto é o fato. Agora, o que está por trás disto, vamos ver o que é chamado o pacto. Esse pacto que foi descoberto e foi publicado pelo jornalista, qual o nome do jornalista? Fernando de Castro. Ele disse o seguinte: após várias semanas, foram 3 semanas de discussão, o pacto de não beligerância, de paz, de acalmar as coisas, envolveu pontos de atuação de integrantes dos 3 poderes. Estou aqui mostrando o que aconteceu depois do 7 de setembro. E esse pacto, então, de acordo com uma fonte do MDB consultada por ele, o posicionamento desta quinta-feira do presidente, foi no dia 9, seria parte de um acordo que já vinha sendo construído nas últimas 3 semanas entre os nomes das pessoas. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o presidente nomeou chefe da Casa Civil, na verdade pesam muitas acusações de corrupção contra ele. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também sobre ele pesa uma quantidade imensa de denúncia de corrupção na Lava Jato. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, idem. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Esses estavam negociando esse pacto. E então, com forte adesão popular em torno das manifestações do Dia da Independência, Bolsonaro buscou solidificar esse acordo chamado internamente de Pacto de Não Beligerância, uma vez que a população nas ruas lhe conferiu uma subida de status, ou seja, o presidente ganhou força com as manifestações. Porém, cabe ressaltar que ainda não há previsibilidade em torno do cumprimento do que ficou acordado. O que ficou acordado? Então, ele levantou esses pontos. O Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, negociou, conversou e levou a conversa para os seus colegas ministros. O STF pede a derrubada dos decretos de armas do presidente. Isso é um ataque frontal ao presidente. O presidente fez um decreto liberando, facilitando a venda de armas, e o STF vai condenar. Então, ficou acordado que essa votação não acontecerá. Ou eles votam a favor do presidente, ou eles designam um deles, dos ministros, para pedir vista e paralisar o processo. Segundo, o Supremo Tribunal Federal pegaria o inquérito das fake news e sai das mãos do ministro Alexandre Moraes e vai para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o que sempre deveria ter sido feito. E eles também no Supremo, a questão do índio, faria uma nova regulamentação em torno da Raposa Serra do Sol. Essa reserva indígena pega a maior parte do estado de Roraima e é uma vergonha. Tomaram a terra dos proprietários para dar para os índios botam os estrangeiros lá dentro. É uma grande área de garimpo ilegal, de contrabando, de
exploração ali de bens minerais por parte dos estrangeiros, molhando a mão dos índios. Então aquilo é uma vergonha e o Supremo faria uma coisa assim para tentar minimizar aquela vergonha. Bom, isso é o papel do Supremo. O Legislativo teria uma maior autonomia, aprovaria uma emenda constitucional para regulamentar um ponto da Constituição que prevê que o STF só atue em questão de ações que sejam constitucionais ou inconstitucionais. É exatamente o caso. O STF é só para isso, nada mais do que isso. O resto seria para o Legislativo, ou até mesmo instâncias inferiores do Poder Judiciário. A rigor, a primeira instância levanta todo o assunto de qualquer causa jurídica. A segunda instância não acrescenta mais nada, a fase de instrução passa. A segunda instância é só para verificar algum erro no juiz de primeira instância e, com a segunda instância, fecha o assunto. A terceira instância, o STJ, só julga o processo, se foi legal, direito ou não. Não entra mais no mérito da questão. E a quarta instância, que é o STF, só julga se feriu a Constituição ou não. E nada mais, não pode fazer nada mais. Não era para fazer nada mais. Hoje o STF faz tudo o que quer e manda, legisla e prende, e investiga. Bom, então o Legislativo falta aprovar uma emenda para limitar esse poder do Supremo. O Legislativo também, Câmara e Senado, aprovariam um ICMS fixo para combustíveis, para não ficar essa briguinha de combustíveis aí. Aprovação do Auxílio Brasil, a Bolsa Família, a solução dos precatórios, um problema sério esse também, que está lá resolvendo entre eles, e a aprovação de André Mendonça para o STF. O Senado fazendo biquinho, o presidente Rodrigo Pacheco fazendo biquinho, não querendo aprovar o nome do André Mendonça para ministro do STF. Ele já está indicado, falta ser aprovado pelo Senado. E o Senado, então, como parte desse pacto, aprovaria o André Mendonça. Quem foi encarregado de levar esse pacto foi o ex-presidente Michel Temer. E quanto ao executivo, caberia ao presidente a parte principal, esvaziar a manifestação, pedir aos caminhoneiros que voltassem para casa para não haver desabastecimento no país, e ele teria, o presidente Bolsonaro, que fazia essa declaração que fez para dar respaldo a este pacto, selando o acordo. Em princípio, esse acordo foi sinalizado, foi assinado aí e aí entra em cena porque o presidente Temer, ele foi representando o MDB, que inclusive tem um dos maiores adversários do presidente, que é o senador Renan Calheiros. E o MDB está em cima do muro, Simone Tebet e outros que estão mais distantes do presidente, se opondo a ele. Então, o MDB, que está sem rumo, viria para o governo, para apoiar o governo. O presidente Bolsonaro daria apoio ao Michel Temer para se eleger deputado e ser o sucessor do Arthur Lira. Então esse era o acordo. E o Michel Temer seria o apoiador do presidente Bolsonaro. Então a força política do presidente Bolsonaro aumentaria muito. Claro que esse acordo depende de cada um cumprir a sua parte no trato. Nos próximos dias, isso vai ser visto. Na verdade, não vai ser em dias, algumas semanas para isso ser visto, se vai ser cumprido ou não. Agora, consequência disso, para os apoiadores do presidente, foi a maior vergonha. O presidente que prometeu moralizar o país, agora ele se alia com o principal bandido aos olhos dele, que é o ministro Alexandre Moraes, que é ligado ao PCC. Ele se alia ao ex-presidente Michel Temer, que para os evangélicos é um grande satanista. Ele se alia aos corruptos da Câmara do Senado, fica amiguinho do Gilmar Mendes,
sem comentários, maior soltador de bandido do Brasil, e, enfim, com a pior qualidade de pessoas aos olhos do povo. As manifestações foram exatamente contra essa gente. O presidente faz um pacto político com essa gente. Bom, aos olhos do bolsonarista, ele já perdeu metade do apoio dele, mas ele ganhou uma trégua. Do meu ponto de vista político, ele fez algo bom, que deveria ter feito no início do governo. Politicamente, não dá para governar brigando. Tem que fazer acordos para conseguir governar. Mas agora, com quase 3 anos de governo, ele se lenhou, ele se prejudicou por não fazer acordo. Agora, ele quer fazer acordo. O que Deus nos diz disto? Antes tarde do que nunca. Ele tem o direito de fazer um acordo político desses. Agora, moralmente, ele perde muito. O que Deus nos diz? Jair Bolsonaro não é nenhum salvador. Os evangélicos erraram muito em tê-lo como salvador da pátria, o homem que iria moralizar o Brasil. O Brasil não se moraliza, não se melhora. O mundo está posto no maligno. Os crentes é que acreditaram em sonhos humanos. E Deus diz, vão ver a realidade para aprenderem. Então, esta é a realidade. Jair Bolsonaro foi levantado por Deus, o Lula também foi, Dilma também, mas o Jair Bolsonaro foi levantado por Deus por ser militar, para fazer uma confrontação e não para fazer um bom governo ou melhorar a moral do país. Aí nós estamos vendo ele se aliando a pessoas de péssima reputação aos olhos dos evangélicos, por exemplo. E Deus me fala, meu servo, sou eu que estou agindo para dar mais tempo para vocês. Vocês vão ter um tempo maior para acertar a igreja. Os caminhos do povo de Deus não passam pela política. A política, Deus age, interfere como soberano que ele é, mas não é para nós. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós somos de Deus, reino de Deus. Líderes evangélicos não tem que ficar apoiando políticos e com ingerência política. O nosso caminho é de joelhos, em oração, santificar a igreja que está uma vergonha de carnalidade. É isso que Deus está querendo. E então a dor vem sobre o Brasil para isso, e muito sangue vai ser derramado. Bem, espera aí, mas o pacto de não beligerância não evita o banho de sangue. Nós estávamos prestes a ter uma intervenção militar com banho de sangue. Agora o pacto de não beligerância faz tudo virar pizza, tudo como dantes, como o Brasil sempre foi, a política sendo o que ela sempre foi, o que ela é. E aí, o país vai continuar em paz? Bem, o Senhor revela, não, nós estamos no olho do furacão. Uma revelação que Deus deu muito interessante a uma irmã. O olho do furacão é um lugar relativamente calmo. Os ventos são muito fortes em volta. No olho do furacão há uma certa calma, só que o furacão passa. Onde está o olho do furacão, depois vai virar o rabo dele com uma violência muito grande. E a revelação diz isso, é o que vai acontecer no Brasil. Nós estamos numa pequena trégua que não vai durar muito, a situação vai recrudescer, vai piorar depois e o banho de sangue vem. É inevitável. Mas comemoremos cada dia de oportunidade que Deus nos dá, alertando os irmãos, orando, buscando o Senhor, socorrendo, nos preparando em células, grupos pequenos, visitando, discipulando, cuidando de cada irmão, indo buscar os que estão afastados. É isso que Deus está falando conosco. Aproveite, corra, remindo o tempo agora, porque estamos no olho do furacão, mas daqui a pouco o olho vai passar, vai virar uma violência terrível.